Salve, rapaziada, hoje eu vim trazer um tema, a maioria das pessoas já me perguntaram e eu tô, empurrando com a barriga esse tema aí porque eu demorei pra entender o conceito geral de como explicar da melhor forma isso pra vocês. E o tema de hoje é como evitar os riscos nos investimentos, nas ações, nos fundos imobiliários, em tudo que entorna o mundo dos investimentos, certo? Então solta a vinheta aí pra mais. Então, rapaziada, como eu tinha falado pra vocês, o tema hoje é como evitar os riscos nos investimentos, nas ações, nos fundos imobiliários, no contexto geral. Por que eu tô falando isso? Várias pessoas me chamaram no direct, amigos meus me perguntaram e falaram assim: olha, legal, tô acompanhando seus vídeos, só que eu sempre tenho medo de começar a investir. E aí eu perguntei pra várias pessoas que me falaram isso, eu perguntei, cara, por que você tem medo de começar a investir? Aí a pessoa me indagou falando, não, é porque eu tenho medo de como escolher as ações, eu tenho medo de escolher uma ação e acabar perdendo tudo, ou tenho medo de escolher uma empresa e ela não é aquilo que eu almejava. E o que eu tenho para passar para vocês de início, porque esse tema eu não separei em tópicos e sim em conceitos. E o que eu tenho para separar de início para vocês? Vocês têm que entender, primeiro, primordial, no mercado de ações, de investimentos, ações e fundos imobiliários que envolvam a bolsa de valores, eles não são tabelados como ganhos altos e absurdos e prejuízos de perca total. Não. Por quê? Toda vez que você for comprar uma empresa, comprar uma ação, você tem que entender que ela tem um embasamento por fora. Ou seja, ela tem um contexto a se entender por trás da empresa. Assim como todas as empresas têm esse contexto. O que eu quero dizer com isso? Um exemplo que eu venho falar pra vocês. Deixa eu chegar em você e falar assim, cara, se você tem um dinheiro pra investir, não tem na bolsa de valores um exemplo, mas vamos supor, eu chego pra você e falo assim, cara, você tem um dinheiro pra investir, você prefere investir na Dolly ou na Coca-Cola? E aí você para pra pensar, você fala, caramba, Coca-Cola é bem maior, muito mais consolidada, possui um marketing muito maior, possui um nome muito mais forte, ou seja, você acaba optando pela Coca-Cola. Por quê? O seu próprio subconsciente te mostra que aquela empresa é muito mais consolidada no mercado. E para você firmar essa sua oposição nisso, o que você faz? Você vai lá estudar sobre mais a Coca-Cola, sobre o ROIC, payout, tudo aquilo que envolva na sistemática da empresa que mostra que os parâmetros dela realmente é melhor do que as outras. E por que eu tô falando isso? Porque você fazendo isso, você abdicando, 15 minutos para poder você estudar sobre a empresa por cima mesmo, você consegue entender os fundamentos dessa empresa. Eu tô falando isso um exemplo mesmo. Quando eu comecei a investir em VEG, que é a empresa, vou colocar até o nomezinho dela, o símbolo dela aqui, que nada mais é que uma empresa muito consolidada no mercado de motores elétricos. Era uma empresa que eu não tinha conhecimento, não via muito. Às vezes via um anúncio ou outro assim, sabe, em materiais de construção, depósito que tinha disponibilidade daquele motor. E eu não via muito isso, só que o que aconteceu? Eu via que essa empresa ela possuía bons fundamentos. E foi aí que eu comecei a comprar as ações dela. E o que aconteceu? A empresa se valorizou, está se valorizando cada vez mais, está se inovando, o marketing dela está melhorando cada vez mais, a administração dela é sempre cada vez melhor, sempre entram e já entraram pessoas que fizeram a diferença na empresa. Ou seja, o conhecimento dessas empresas me fizeram entender que ela era realmente boa. E isso faz com que eu administre meu risco, faz com que eu entenda que aquela empresa é realmente boa para eu ter em carteira e comprar as ações. E linkando juntamente com isso, para você poder evitar os riscos. Evite aquelas empresas de especulação, ou seja, o efeito manada. Você vai ver, assim que você começar a investir, muitas pessoas querendo dar diquinhas e querendo falar sobre, investe nessa empresa aí que vai crescer. Cara, para com isso, para de querer reinventar a roda, sabe? Tenta entender que você vai estudar aquilo que você tem conhecimento. Cara, se você é da área da medicina, se você entende sobre coisas de medicina, vai lá, entra lá no site da Fleury, comece a estudar sobre a empresa, comece a estudar sobre qual é a administração dela, e você vai entender que ela é uma empresa muito consolidada no mercado, é uma empresa boa, tem um bom crescimento, e é por isso que você evita os riscos no contexto geral. Outra parte que eu separei para vocês é o Triângulo de Nigro, como foi apelidado aí pelo renomado Thiago Nigro. Então eu vou deixar a imagem aqui para vocês aqui e eu vou explicar basicamente o conceito que é. O Triângulo de Nigro nada mais é que um triângulo separado por risco, liquidez e rendimento-retorno. Ou seja, no contexto de um triângulo, nada mais é que quando você tem duas pontas voltadas a um único fundamento, você vai ter a outra mais distinta. Ou seja, se é a empresa que tem muito risco e muita liquidez, você vai ter um rendimento e retorno um pouco menor. Se é a empresa que tem risco e rendimento alto, você vai ter uma liquidez um pouco menor. Se é a empresa que tem rendimento e liquidez alta, você vai ter um risco um pouco menor. Isso vale para todo tipo de investimento.
todo tipo de investimento. Porque nesse contexto, você entende que cada empresa tem o seu segmento, o seu setor. Nada mais é que você entender em qual deles se encaixa e qual dessa parte do triângulo ela está mais voltada. E aí você vai entender se o risco dessa empresa é um pouco maior, se o rendimento dessa empresa é um pouco maior, se a liquidez é um pouco maior, e assim você pode organizar elas num parâmetro de que você tenha uns fundamentos base para aquela empresa que você pretende ter as ações. E o principal, que eu falei já há poucos minutos atrás, é o conhecimento, cara. Infelizmente não tem. Aquela pessoa que abdica meia hora, uma hora para poder para qualquer empresa que ela queira investir, ela vai estar na frente. E vai estar muito mais na frente daquelas pessoas que só querem especular, ouvindo teoria de outras pessoas. O conhecimento, ele é o que vai mais te agregar nesse contexto. Por quê? A pessoa que tá atrás de conhecimento, que disponibiliza meia hora, cara, uma hora, sabe? Tipo, lendo sobre a empresa que ela quer investir, ela vai entender os fundamentos, vai entender esse risco, liquidez e rendimento, ela vai entender todo o contexto da empresa e vai adequar ela ao tipo de investimento que ela deseja para sua vida. Certo? E é isso que eu tenho pra poder falar pra vocês. Espero que vocês tenham ficado aqui até o final. Se ficou até o final, segue no Instagram, que nem eu sempre deixo aqui. Se inscreva no canal. E é isso, rapaziada. Toda dúvida é sempre bem-vinda. Se quem puder aí deixar nos comentários. É nóis, tamo junto.